Nos próximos capítulos de Vale Tudo, em meio ao trânsito movimentado da cidade, um acidente inesperado desencadeia uma reviravolta na vida de Maria de Fátima. O carro em que ela está, ao lado de César, colide com o veículo de Afonso, seu marido. O impacto é leve, mas as consequências devastadoras. Ao sair do carro para verificar os danos, Afonso se irrita. "O senhor não viu que eu estava dando seta?" O motorista do aplicativo, nervoso, tenta justificar. "Foi mal, senhor. A culpa foi deles, me distraíram." "Deles quem?" questiona Afonso, confuso. Dentro do veículo, Fátima se encolhe no banco de trás em pânico. César tenta manter a calma e desce, forçando um tom amistoso. "E aí, Afonso? Situação estranha para um reencontro, hein?" Afonso se espanta ao ver César. Já desconfiado, se aproxima do vidro escurecido. Fátima, desesperada, se abaixa ainda mais e sussurra. "Isso não podia ter acontecido. Ele vai me descobrir." Tentando contornar a situação, César oferece pagar todo o prejuízo do acidente. "Pode deixar que eu resolvo tudo, Afonso." Mas o empresário não se convence. Ele tira o celular do bolso e anuncia. "Vou acionar o seguro. Preciso de fotos de todos os ângulos." Enquanto Afonso fotografa o carro, Fátima entra em desespero. "E se meu rosto sair em alguma foto? Meu Deus, que arrependimento!" Antes de ir embora, Afonso observa algo se mexendo no banco de trás. "Tem alguém aí dentro?" questiona. César, apressado, se coloca na frente. "Impressão sua. A mina já saiu." Mesmo assim, Afonso tira mais fotos e avisa que vai analisá-las com calma. Ao chegar em casa, Fátima volta tensa. Celina a aborda, reclamando de um vídeo postado nas redes sociais. A discussão escala até Afonso intervir. "Tia, não fale assim com a minha esposa." Ele leva Fátima para o quarto e, tentando relaxar, comenta sobre o dia estressante. "Bati o carro, tirei umas fotos e mandei melhorar a imagem para o seguro." Fátima arregala os olhos. "Melhorar? Mas por quê?" "O César disse que estava sozinho, mas sei que tinha mais alguém." Ela quase desmaia. Sabe que será identificada. Paralelamente, Ivan confronta Marco Aurélio sobre desvios na TCA. "Estamos falando de um superfaturamento de 34%. Tá me acusando de roubo, Ivan?" rebate o vilão. Mais tarde, Marco Aurélio vai até a mansão de Celina reclamar da decisão do filho Taago de cursar faculdade de desenho. Heleninha o enfrenta. "Desenho também é arte!" A discussão vira gritaria. Ivan chega e dá um soco em Marco Aurélio. "Vai pagar por isso! Eu vou pedir sua cabeça para Odete!" esbraveja o vilão. Enquanto isso, Afonso recebe o envelope com as fotos ampliadas do seguro. Vai direto ao apartamento de César, sem saber que é Fátima quem banca o lugar. Lá vê sobre a cama um short idêntico ao da esposa. Esse short, igual ao que a Fátima comprou em Paris. Deve ser de alguma garota que passou por aqui, mente César. Afonso sai com uma pulga atrás da orelha e, sem que o modelo perceba, pega uma cópia da chave do apartamento. Já em casa, com Fátima no banho, decide vasculhar o celular dela. Encontra mensagens comprometedoras trocadas com uma tal de Natália. "Amor, saudades, encontro hoje", murmura ele, indignado. Fátima sai do banho e inventa que precisa sair para ajudar uma amiga. Afonso finge concordar e a segue. Para sua surpresa, ela vai direto ao prédio de César. Ele a vê sendo abraçada pelo amante na portaria e subindo com ele no elevador. Disfarçado, Afonso entra no prédio, sobe pelas escadas e, com a cópia da chave, entra no apartamento antes do casal. Esconde-se no quarto. Logo, Fátima e César entram rindo. "Você vai pagar o conserto do carro com o meu dinheiro", diz ela, debochada. "O Afonso é um bobo, tem tudo, mas a cabeça é vazia", completa César. Os dois seguem para o quarto. Ao abrirem a porta, dão de cara com Afonso. "Surpresa", diz ele com raiva nos olhos. Fátima quase desmaia. César tenta culpar a moça. Foi ela quem insistiu. "Você é um covarde", responde Afonso. "Nem precisei dizer nada e já quer jogar tudo nas costas dela." Fátima chora. "Afonso, meu amor, o César me forçou. Chega de teatro. Eu vi vocês no carro. Ou descem comigo agora, ou vamos direto para a delegacia." Desesperado, César se rende. É melhor obedecer. Ao chegarem na frente do prédio, Afonso faz um escândalo. Funcionários da Paladar, Heleninha, Ivan, Raquel e até Odete se aproximam atraídos pelos gritos. "Estão vendo essa mulher? Gravem bem!
Essa é a minha esposa com o amante, Fátima implora. Por favor, Afonso, me escuta, Raquel comenta com Poliana. Eu sabia que isso ia acontecer, era só questão de tempo. Heleninha se choca. Ivan, impiedoso, diz: essa garota nunca valeu nada. Afonso conclui: vou destruir sua imagem, Fátima, e nem pense em voltar para casa, porque suas coisas já vão estar no lixo. Fátima olha ao redor, vê os celulares gravando e explode. Estão olhando o quê? Podem ir embora, bando de pobre. Com a máscara caída, nem mesmo sua mãe Raquel a defende. Você está colhendo o que plantou. Após o escândalo público armado por Afonso na porta do prédio de César, Maria de Fátima sentia o mundo desabar ao seu redor. Os celulares filmando seu rosto manchado de lágrimas, a multidão julgando em silêncio ou em voz alta, e o olhar de desprezo de sua própria mãe, Raquel, doíam mais do que qualquer tapa. César, envergonhado, não esperava que a situação chegasse àquele ponto. Encolheu-se, abaixou a cabeça e escapou por uma saída lateral, deixando Fátima sozinha diante da fúria de Afonso. Isso é só o começo, Fátima, disse ele, encarando a esposa com desprezo. Você vai ver o que é perder tudo. Poliana cochichava com Raquel, incrédula com o que acabara de presenciar. Ela realmente achava que poderia enganar todo mundo para sempre? Eu tentei avisar, respondeu Raquel magoada, mas sem surpresa. Odete, implacável, deu um leve sorriso. Bem, agora ela pode começar a pensar no que vai fazer sem a mesada do Afonso. Heleninha, embora chocada, sentia pena. É o fim para ela, coitada. Enquanto isso, Ivan pegava o celular e ligava para um repórter conhecido. Você vai querer esse furo. A esposa do herdeiro dos Reutemann foi flagrada traindo ele com um modelo. E tem vídeo. Em poucos minutos, o nome de Maria de Fátima estava entre os assuntos mais comentados da internet. Vídeos viralizavam com legendas como "A farsa caiu", "Golpista desmascarada em público" e "Herdeiro da TCA humilhado pela própria esposa". Os comentários não davam trégua. De volta à mansão, Fátima entra em surto. Tranca-se no quarto e arremessa um abajur contra a parede. O telefone toca sem parar. Repórteres, curiosos e até marcas com as quais ela havia feito parcerias de publicidade. Tudo se esvaía em questão de minutos. Celina bate na porta firme. Você trouxe vergonha para nossa família. Espero que tenha consciência do que fez. Fátima responde gritando: me deixa em paz! Todo mundo me vira as costas agora! Eu dei um nome para essa casa! Celina rebate: você deu foi escândalo! A Paladar está sendo bombardeada por causa da sua exposição. Nesse momento, Afonso entra no quarto. Com um envelope na mão, ele joga sobre a cama. Aqui está o pedido de divórcio. Eu não quero mais olhar na sua cara. Afonso, não faz isso comigo, por favor. Eu errei, mas a gente pode conversar. Eu te amo. Suplica, se jogando aos pés dele. Não me toca! Ele grita. Você só amou o meu dinheiro. Fátima chora, desesperada, mas Afonso é firme. Amanhã você sai desta casa, ou eu te tiro à força. Com o apoio de Ivan, Afonso decide reverter a imagem pública que sofreu após o escândalo. Dá entrevistas, fala sobre a traição, exibe provas e se posiciona como um homem enganado, mas que aprendeu a lição. As redes o abraçam. Enquanto isso, Raquel, mesmo magoada, visita a filha. Encontra Fátima sentada no chão do quarto, cercada por malas e com os olhos inchados. Vim só para dizer que não tenho prazer algum em te ver assim, mas eu te avisei. Fátima sussurra. Mãe, eu não tenho mais ninguém. Talvez agora você aprenda a valorizar as pessoas, e não o que elas têm, diz Raquel, virando as costas. Do outro lado da cidade, César também sente as consequências da exposição. Perde contratos, campanhas, patrocinadores. Em sua agência, é dispensado por conduta imprópria. Sozinho no apartamento, começa a beber e reclamar. Aquela maluca acabou com a minha vida. Recebe uma ligação de Fátima. A gente precisa conversar. Eu estou sem chão. Não tem mais agente, Fátima. Você me usou tanto quanto usou o Afonso. Se vira! Ela desliga, arrasada. Enquanto isso, Marco Aurélio tenta se reerguer após ser expulso da TCA. Vai até a casa de Mário Sérgio, que também está sem rumo. Nós não vamos aceitar isso calados,
A Odete vai se arrepender de ter colocado aquele bastardo do Ivan no meu lugar. E o que você pretende fazer? Pergunta Mário. A única coisa que me resta, vingança. Os dois começam a arquitetar um plano para derrubar Ivan e se vingar de Odete. Um esquema de chantagem envolvendo documentos confidenciais da empresa. Expulsa da mansão, com o nome queimado e sem ter para onde ir, Fátima procura abrigo em um antigo flat que mantinha escondido. Sozinha, sem dinheiro, com a conta bancária bloqueada por Afonso, liga para vários contatos. Ninguém atende. Abre o Instagram e vê a enxurrada de comentários. Golpista, mereceu, essa é a Natália, his component placement, traidora de luxo. Abalada, decide gravar um vídeo. Eu sei que errei. Mas todos erram. Eu só queria ser amada, respeitada. Interrompe a gravação, chora compulsivamente. Não consegue fingir mais. Pela primeira vez, sente o peso real das escolhas que fez. Dias se passam. Afonso decide doar os pertences que Fátima deixou para uma instituição de mulheres vítimas de violência doméstica. É elogiado nas redes. Raquel, por sua vez, se aproxima cada vez mais de Poliana e Heleninha. Elas se unem para reorganizar a Paladar, tentando manter a empresa blindada dos escândalos. Fátima, por outro lado, recebe uma ligação inesperada. Fátima, aqui é Cláudio, da produtora que gravou aquela websérie com você no início do ano. Vi o que aconteceu. E olha, se você topar, tenho uma proposta de documentário. A queda de uma influencer. Ela hesita, mas responde. Me diga quando e onde. Na TCA, Ivan nota movimentações suspeitas. Alerta Odé, que convoca uma reunião extraordinária. Marco Aurélio está tentando sabotar a empresa. Vamos impedir antes que ele avance. Com a ajuda de Heleninha, que encontra papéis escondidos no escritório do pai, Ivan reúne provas e leva à polícia. Um mandado é expedido para investigar Marco e Mário. Enquanto o mundo desaba ao seu redor, Fátima grava o documentário. Expõe sua infância difícil, a ausência de afeto, a ambição desmedida. Mostra arrependimento, mas também tenta justificar suas atitudes. O material gera debates intensos. Alguns a condenam ainda mais. Outros demonstram empatia. Em uma das últimas cenas do episódio, Fátima caminha por uma praça, sem maquiagem, de cabeça baixa, refletindo. Uma criança se aproxima e pergunta: Você é a moça do vídeo? Ela sorri, tímida. Era. Agora eu tô tentando ser outra pessoa. Depois de meses mergulhado em uma paixão cega, Afonso finalmente abre os olhos para a verdade sobre Maria de Fátima. O herdeiro da TCA, que apostou todas as fichas em um relacionamento ilusório com a ambiciosa jovem, acaba colhendo o amargo sabor da decepção ao descobrir que foi apenas mais uma peça nos jogos manipuladores de Fátima. Traído, humilhado e com o coração em frangalhos, ele decide enfrentar o passado e reparar o maior dos seus erros: o abandono de Solange. Solange, por sua vez, está em um novo momento da vida. Depois de ter sido deixada por Afonso no auge da relação, ela se reergueu, encontrou forças na própria independência e decidiu seguir sozinha. A dor do rompimento ainda não cicatrizou completamente, mas ela aprendeu a viver com a ausência do homem que um dia a amou profundamente. O que ela não esperava era vê-lo novamente, tão abalado, tão diferente, tão humano. A cena do reencontro entre os dois é carregada de emoção. Afonso aparece na porta do apartamento de Solange sem avisar, segurando um buquê de flores simples, quase tímidas, como ele mesmo naquele instante. O olhar perdido, os ombros curvados, o semblante triste. Ele parece ter deixado toda a arrogância para trás. Eu precisava te ver, diz ele, sem rodeios, quase num sussurro. Solange o encara, surpresa, mas sem agressividade. Um silêncio paira no ar por alguns segundos, até que ele toma coragem. Eu vim te pedir desculpas, Solange, porque eu fui um idiota, um completo idiota. Ela respira fundo, evitando deixar que as lágrimas tomem conta. O momento é delicado demais para ceder tão fácil à emoção. Com serenidade responde: Afonso, a gente errou junto. É verdade que você me magoou, que me trocou pela primeira novidade que apareceu. Mas se a nossa relação estivesse firme, nem Fátima, nem ninguém teria conseguido nos separar.
Antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer. Vale tudo. O diálogo flui com naturalidade. Como se, apesar do tempo e da dor, ainda houvesse entre eles uma conexão invisível. Afonso desabafa, contando tudo o que descobriu sobre Fátima. As mentiras, as manipulações, a maneira como ela o usou para alcançar seus próprios interesses. Eu me deixei enganar. Quis acreditar em algo que nunca existiu, e no caminho, perdi o que era verdadeiro. Solange, comovida, escuta tudo sem interromper. Ela vê o homem à sua frente não como o herdeiro mimado da TCA, mas como alguém que, pela primeira vez, se permite ser vulnerável. Quando ele pergunta se ela o perdoa, ela hesita por um instante, mas então sorri, com doçura. Eu te perdoo, Afonso. Mas isso não significa que a gente possa voltar ao que era antes. Ele abaixa a cabeça, compreendendo a resposta. No entanto, há algo ainda mais delicado pairando entre eles: a gravidez de Solange. Nos últimos meses, ela decidiu ter filhos por produção independente, ao menos é isso que deixa Afonso acreditar. Ele vê a barriga crescendo, pergunta com cuidado: E os bebês? Você vai ser mãe sozinha? Ela hesita, olha nos olhos dele e responde com firmeza: Sim, foi uma decisão minha. Eu me preparei para isso. Afonso, ainda ferido, disfarça a dor que sente. Ele respeita a escolha dela, mas não consegue esconder completamente a tristeza por ter sido deixado de fora dessa nova etapa da vida dela. Solange não revela que ele é o verdadeiro pai dos gêmeos. Ela prefere preservar a decisão naquele momento. Talvez por orgulho, talvez por medo de reviver uma decepção, ou talvez por ainda não ter certeza se Afonso está pronto para essa nova responsabilidade. Eles se despedem com um abraço demorado, sem promessas ou cobranças, apenas um gesto silencioso de carinho e perdão. Afonso vai embora um pouco mais leve, mas ainda com o coração apertado. O reencontro, apesar de não ter terminado com uma reconciliação romântica, lhe trouxe um pouco de paz. E muitas dúvidas. Dias depois, uma notícia devastadora atinge Afonso como um raio em céu limpo. Um diagnóstico de câncer. Atônito, ele não sabe como reagir. O medo toma conta, o futuro parece incerto, e o tratamento que lhe é proposto soa mais como uma sentença do que uma salvação. Ele pensa em desistir. Chega a dizer que não quer passar seus últimos dias em um hospital, sofrendo, sem dignidade. O desespero de Afonso é silencioso, contido, mas profundo. Ele se isola, afasta amigos e familiares. No fundo, sente que não tem mais motivos para continuar lutando. É nesse momento de maior fragilidade que Solange reaparece. Ela procura Afonso no hospital, entra no quarto sem fazer alarde e senta ao lado dele. O vê pálido, enfraquecido, mas ainda com um brilho nos olhos. Ele tenta sorrir, mas está sem forças. Por que você veio? Pergunta ele, surpreso. Solange respira fundo. A verdade pesa no peito há tempo demais. Chegou a hora de libertá-la. Porque eu precisava te contar uma coisa que eu devia ter dito naquele dia. Ele a encara confuso. Os bebês, Afonso, eles são seus. Você é o pai. Por um instante o mundo para. Afonso não acredita no que acaba de ouvir. Olha para ela em choque, como se tivesse escutado uma revelação impossível. Meus? Ele repete com a voz embargada. Solange confirma com um aceno. E completa. Eu achei que você não estava pronto. Que não era justo te colocar essa responsabilidade, ainda mais depois de tudo o que aconteceu. Mas agora eu percebo que você precisa saber. E eles precisam de você. A revelação é como um sopro de vida. Pela primeira vez em semanas, Afonso sente algo diferente. Esperança. A ideia de ser pai, de ter 2 filhos esperando por ele, lhe dá uma nova razão para lutar. Ele segura a mão de Solange com força, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu vou lutar, eu vou vencer isso. Eu preciso estar presente, eu quero ser pai. Solange sorri, com os olhos marejados. O reencontro deles, antes marcado por mágoas e arrependimentos, agora se transforma em renascimento. A esperança renasce, não apenas para Afonso, mas para os 3. Ele, Solange e os 2 bebês que estão por vir. A notícia de que os filhos que Solange esperava eram dele caiu como uma avalanche sobre Afonso. O chão desapareceu sob seus pés. Num misto de surpresa, raiva contida e emoção represada, ele não conseguia conter as lágrimas. Estava ali, sentado no leito do hospital, debilitado pelo diagnóstico de câncer, mas tomado por um sentimento novo,
esperança. Solange segurou a mão dele com firmeza. Eu não sabia como te dizer, Afonso. Achei que te afastar era a melhor forma de te proteger. Eu tinha medo. Medo de te magoar ainda mais, de você achar que eu estava tentando te prender. Mas agora, vendo você assim, eu percebi que a única coisa que importa é a verdade. Você tem direito de saber que vai ser pai. E mais do que isso, você tem o direito de lutar, por você e por eles. Afonso, emocionado, respirou fundo, os olhos fixos nos dela. Eles são mesmo meus? Solange assentiu com lágrimas nos olhos. São, gêmeos, um menino e uma menina. E eles precisam de você, Afonso. Por um instante, o silêncio pairou entre eles, denso, carregado de significados. Depois, Afonso sorriu pela primeira vez em dias. Então eu tenho uma razão. Uma boa razão para continuar lutando. A decisão foi imediata. Afonso convocou os médicos e autorizou o início do tratamento, decidido a enfrentar tudo com coragem. Os efeitos colaterais, os enjoos, as dores, o cansaço, tudo era suportável agora que ele sabia que teria alguém esperando por ele. Solange, por sua vez, decidiu acompanhá-lo em cada etapa. Todos os dias ela estava ao lado dele no hospital segurando sua mão, lendo em voz alta, colocando músicas calmas para tocar e até trazendo os primeiros exames dos bebês. Juntos, reviveram lembranças do início do relacionamento, dos planos que haviam feito, das promessas não cumpridas. Enquanto isso, Maria de Fátima, agora desmascarada, sentia o peso de sua própria queda. Completamente isolada e rejeitada por todos, ela ainda se recusava a aceitar que havia perdido Afonso, e mais do que isso, que havia sido culpada por isso. Sua arrogância habitual dava lugar a rompantes de desespero, mas sua natureza manipuladora ainda tentava encontrar uma saída. Ela chegou a procurar Afonso no hospital, mas foi impedida por Solange, que já não sentia medo nem ciúme. Você já fez estrago demais, Maria de Fátima. Agora é a nossa vez de reconstruir o que você tentou destruir. Maria de Fátima saiu humilhada e, pela primeira vez, sem reação. A mulher que manipulava todos ao seu redor agora encarava a solidão. Enquanto isso, Afonso seguia firme. Os meses passavam e, com eles, os exames mostravam uma leve melhora. Os médicos se surpreendiam com a resposta positiva ao tratamento e, mais do que a medicina, todos sabiam que havia outro fator contribuindo para isso. A força que vinha do amor renascido entre ele e Solange. Apesar de tudo, ainda havia mágoas. Eles conversavam muito. Relembravam as feridas do passado, as inseguranças, os momentos em que faltou diálogo e sobrou orgulho. A gente errou, Solange. Mas agora, depois de tudo, eu só consigo pensar que a gente merece uma nova chance, ele disse, num dos passeios que começaram a fazer nos jardins do hospital. Eu também penso nisso, Afonso. Mas quero que a nossa segunda chance venha limpa, sem fantasmas do passado. A gente precisa começar do zero. Você precisa se curar de verdade, por inteiro. E assim, aos poucos, eles foram se reconstruindo. Quando os bebês nasceram, Afonso ainda estava em fase final de tratamento, mas fez questão de acompanhar o parto. Ver os filhos pela primeira vez foi um divisor de águas. O menino recebeu o nome de Miguel, em homenagem ao avô paterno, e a menina se chamou Lara, nome que Solange sempre sonhou para uma filha. A cena do reencontro de Afonso com os filhos foi comovente. De cadeira de rodas, ele segurou os dois nos braços com a ajuda das enfermeiras. As lágrimas corriam enquanto ele repetia: "Eu vou proteger vocês, sempre." A partir daí, tudo mudou. Afonso recebeu alta semanas depois, com a saúde se estabilizando. Embora o tratamento ainda não tivesse terminado por completo, ele já era outro homem, mais maduro, mais sensível e, sobretudo, mais presente. Solange, por sua vez, deixou o orgulho de lado. Decidiu voltar a morar com Afonso, desta vez como uma família. Não houve pedido formal de casamento, não houve festa nem alianças trocadas. Apenas um acordo silencioso, profundo e verdadeiro, de que estariam juntos dali em diante, nos bons e nos maus momentos. Mas os desafios ainda estavam longe de acabar. Odete Reutemann, avó de Afonso, ao saber da gravidez e do nascimento dos bisnetos, tentou se reaproximar. Solange não confiava nela, e Afonso também estava dividido. A matriarca, conhecida por sua frieza e controle, tentou usar os bebês como pretexto para manipular novamente o neto. Você agora tem um legado a preservar, Afonso. A TCA é sua herança. Seu nome precisa estar à altura dessa família, disse Odete,
numa visita cercada de segundas intenções. Mas Afonso não era mais o mesmo. Ele respondeu com firmeza: "O meu legado são meus filhos, e eu não vou deixar ninguém usá-los como arma, nem mesmo a senhora." Odete saiu derrotada. Pela primeira vez, viu-se impotente diante da força que o amor e a dor haviam forjado em seu neto. Já Maria de Fátima, em sua decadência, tentou um último golpe. Alegou que estava grávida de Afonso também. Levou exames falsificados à imprensa, tentou jogar a opinião pública contra a família Reutemann e chegou a dar entrevistas sensacionalistas. Mas tudo foi desmentido com agilidade. Solange, com dignidade, fez questão de não cair nas provocações. "Quem vive de mentira uma hora tropeça na própria armadilha", declarou ela ao ver Maria de Fátima sendo processada por calúnia e falsidade ideológica. Com o tempo, a verdade venceu. Afonso retomou seu cargo na TCA, mas desta vez com uma nova visão. Criou um fundo de apoio a famílias de pacientes com câncer, fundou uma ONG com o nome dos filhos e passou a dar palestras sobre superação. Solange, por sua vez, voltou à carreira de jornalista com mais força do que nunca. Escreveu um livro contando sua trajetória. Desde o abandono emocional, a gravidez solo, a revelação do pai dos filhos, até a superação de Afonso. O livro, intitulado Do Silêncio ao Amor, tornou-se um best-seller e foi adaptado para o teatro. O casal, antes desfeito por equívocos e manipulações, agora era símbolo de resiliência e reconstrução. Eles aprenderam, da forma mais dura possível, que o amor verdadeiro não é feito de idealizações, mas de escolhas diárias, de empatia, perdão e coragem de recomeçar. No último capítulo dessa fase, Afonso e Solange aparecem juntos, com os filhos correndo pelo jardim da nova casa da família. Ele, agora curado, olha para Solange e diz: "Eu achava que o meu destino era ser o herdeiro da TCA. Mas hoje eu sei. Meu verdadeiro destino era ser seu. E deles." Ela sorri, os olhos marejados, e responde: "E eu sempre soube que a gente tinha uma história linda para viver, mesmo quando tudo parecia acabado." A câmera se afasta, capturando a imagem da família reunida, em paz, após tantas tempestades. A poderosa Odete Reutemann está prestes a ver seu império emocional ruir diante de uma série de revelações explosivas. Tudo começa quando Ana Clara, com coragem e frieza, encara a matriarca da família e dispara: "Dona Odete, o Leonardo voltou. E ele quer morar aqui. Ele tem esse direito." A frase cai como uma bomba. A expressão de Odete congela. E Heleninha, atônita, parece não acreditar no que ouve. Os demais presentes mal conseguem processar a notícia. É Ana Clara quem prossegue, sem pestanejar: "Ele é seu filho também. Tem direito a 1/3 da sua herança, não tem?" Odete, visivelmente irritada, ordena que Ana Clara fique na sua. Mas a moça não recua. "Eu sei que a senhora é uma mãe justa que trata os filhos de forma igual. Leonardo também é seu sangue, não pode ser tratado como um estranho." Pouco depois, sozinha, Ana Clara se aproxima de Leonardo, que permanece oculto da família, e entrega um papel misterioso. "Tá chegando a hora, meu amor. Você vai surpreender todo mundo." Nesse momento, Heleninha sofre uma crise emocional ao relembrar o acidente de carro. Ela se vê de volta ao passado, com Leonardo ao seu lado, revivendo o instante em que tentou frear. E o freio não respondeu. "Foi culpa minha. Eu inventei de sair com ele. E justo eu, que nem sabia dirigir direito." Desesperada, ela pega uma garrafa de bebida e desce à sala, cambaleando. "O freio não funcionou. Eu lembrei. Eu tentei parar, mas não consegui." Odete, agora com os nervos à flor da pele, tenta desacreditar a filha. "Você está delirando, tentando se livrar da culpa. Mas não adianta, Heleninha. Você é a responsável por ele não estar mais entre nós." Mais tarde, já na TCA, Odete tenta disfarçar o caos em sua mente com flertes. Mário Sérgio aparece, e os dois trocam insinuações. Mas o clima é interrompido pela chegada de Walter, que flagra a cena. "O que é isso, Odete?" Walter sai humilhado, e ela, com raiva, descarrega sua frustração em Fátima, que aparece pedindo dinheiro adiantado. "Você não cumpriu sua parte no acordo, não vou te dar um centavo." Fátima tenta argumentar, lembrando que casou com Afonso para afastá-lo de Solange, mas Odete não cede. É então que, em outro canto da cidade, Sardinha revela para Solange que ouviu histórias comprometedoras sobre Fátima. Dizem que ela vendeu a casa da própria mãe para vir para o Rio. E lembra quando o seu projeto de viagem com Afonso foi apagado misteriosamente?
Eu vi a Fátima mexendo no seu computador naquela noite. Solange liga os pontos e se dá conta de que foi sabotada. Eu tenho que contar isso tudo pro Afonso. Enquanto isso, Heleninha vai até uma reunião do AA, mas desiste na última hora. Em vez disso, entra num bar. Lá, conhece Ana Clara, que se aproxima sob o pretexto de empatia. Às vezes é mais fácil conversar com um estranho, diz Heleninha, desabando sobre o irmão e os conflitos com a mãe. As duas se tornam próximas rapidamente. Ana Clara ganha a confiança da jovem sem revelar que sabe toda a verdade. Coitada da Heleninha. Ainda bem que consegui me aproximar dela, comenta depois, sozinha. Logo Solange tenta alertar Afonso sobre Fátima. Ela apagou meu projeto para impedir nossa viagem. E ainda vendeu a casa da mãe para vir para o Rio. Afonso, cego de amor, não acredita. Você já teve sua chance comigo, Solange. Agora eu tô feliz com a Fátima. Solange desabafa com Sardinha, que promete dar um jeito. Ele procura Afonso e lança a ideia. Segue a Fátima. Ouvi de uma modelo que ela ainda se encontra com o César. Mesmo relutante, Afonso começa a desconfiar. E na primeira oportunidade, decide seguir a esposa. Fátima diz que vai resolver coisas da carreira, e ele a segue discretamente. Enquanto isso, Heleninha avisa Celina. Convidei uma amiga nova para o jantar de hoje, a Ana Clara. Celina aprova, sem imaginar a bomba que está prestes a explodir. Afonso segue Fátima até um prédio e descobre com o porteiro que ela tem um apartamento alugado ali, algo que ele nunca soube. Isso tá muito errado. Consegue subornar a segurança, entra escondido e flagra Fátima com César. A Odete vai me adiantar o dinheiro. Te dou uma parte, amor, diz ela ao amante. Finalmente esse casamento tá rendendo, responde César rindo. Afonso aparece de repente em fúria. Como é que é, Fátima? Então você ama esse cara? Ela tenta disfarçar. Ainda bem que você chegou. Ele estava me ameaçando. Mas Afonso grita. Para com isso, Fátima. Eu ouvi tudo. Você me enganou. Aos gritos, leva a esposa até o jantar em casa. Tá aqui a falsa. Acabei de flagrar ela com o César. Ela me trai esse tempo todo. Odete se enfurece. Como é? Você tá dizendo que essa infeliz traiu o meu filho? Fátima se ajoelha, implora, mas Afonso a expulsa. Vai embora daqui com uma mão na frente e outra atrás. Nesse instante, Ana Clara entra na mansão, com Leonardo em uma cadeira de rodas. Todos ficam em choque. Isso é impossível, sussurra Heleninha, chorando. Celina confirma. É o Leonardo. Meu Deus, ele tá vivo. Ana Clara encara Odete e dispara. Foi você, dona Odete. Foi você quem mandou sabotar o freio do carro do próprio filho. Eu descobri tudo. Heleninha mal consegue respirar. Isso é um pesadelo. Ana Clara continua. O pai do Leonardo era rico. Ele era o único herdeiro de tudo. A senhora tirou ele do caminho por isso. Odete tenta se defender, mas é tarde. É só fazer um teste de DNA, afirma Ana Clara. Celina diz indignada. Você foi longe demais, Odete. Eu devia chamar a polícia. Afonso declara. A senhora não merece mais estar aqui. Vai embora. Heleninha explode. Você destruiu a minha vida. Me fez carregar uma culpa que não era minha. Encurralada, Odete sai da mansão murmurando. Eu não posso perder tudo por causa dessa história. Na sala, Heleninha e Afonso abraçam Leonardo com lágrimas nos olhos. Eu tô livre. Finalmente livre, sussurra Heleninha. O clima na mansão Heltman é de comoção e tensão. Heleninha, ainda trêmula, segura a mão do irmão Leonardo como se quisesse ter certeza de que ele está mesmo ali, vivo. Afonso permanece em silêncio, atônito diante da revelação. Celina se aproxima e com a voz embargada diz: Leonardo, meu sobrinho, você voltou pra gente. Leonardo tenta falar, mas sua voz sai fraca. Ana Clara, ao lado dele, segura seu ombro e explica. Ele ainda está se recuperando. Foram anos difíceis. O acidente deixou sequelas físicas, mas o mais grave foi a forma como esconderam ele do mundo. Dona Odete mandou interná-lo em uma clínica na Suíça, com outro nome. Eu descobri tudo quando fui visitar minha avó num hospital em Genebra. Todos estão em choque. Heleninha leva as mãos à boca tentando conter o choro. Eu passei anos achando que ele tinha morrido. Eu me culpei, me afundei no álcool, perdi a minha paz. E a senhora? A senhora deixou tudo acontecer sabendo da verdade, mãe? Odete, que ainda não havia ido embora, dá um passo à frente, o olhar frio. Vocês todos são uns tolos.
Essa garota apareceu agora e vocês já acreditam em tudo que ela diz? E esse aí? Nem sabemos se é mesmo o Leonardo. Ana Clara rebate imediatamente. Um teste de DNA resolve isso. E não pense que essa história vai ser abafada. Já enviei cópias de todos os documentos para meus advogados. A verdade vai aparecer, queira a senhora ou não. Odete não responde. Com os olhos arregalados, ela percebe que perdeu o controle da situação. Enquanto isso, Fátima, humilhada, vagueia pela rua com a maquiagem borrada. Liga para César, mas ele não atende. Sozinha e desamparada, ela senta no meio-fio e encara o celular como se esperasse um milagre. Pela primeira vez, percebe o abismo em que caiu. No dia seguinte, a imprensa já começa a farejar o escândalo. Um colunista famoso publica uma nota. Exclusivo, herdeiro desaparecido da TCA pode estar vivo e volta ao Brasil em meio a denúncias contra a matriarca Odete Reutemann. Filha, genro e sobrinho apoiam a acusação. A notícia cai como uma bomba. Odete, acuada, se reúne às pressas com seu advogado pessoal, doutor Alencastro. Eles não têm provas. Aquele menino pode muito bem ser um farsante, diz ela furiosa. Dona Odete, se a Ana Clara tem documentos assinados e consegue comprovar que Leonardo foi internado sob outro nome, a senhora estará encrencada. Sem contar o DNA. Odete se levanta num rompante. Isso não vai ficar assim. Se eles querem guerra, vão ter. No mesmo dia, Afonso e Celina organizam um encontro discreto com um geneticista de confiança para realizar o teste de DNA de Leonardo. Heleninha acompanha tudo, emocionada. Desculpa, Léo, por tudo. Eu nunca devia ter acreditado na mamãe. Eu devia ter ido atrás da verdade. Leonardo, com dificuldade, segura sua mão e murmura. Eu sei. Eu nunca te culpei. Só queria voltar. Ana Clara assiste a cena de longe, com um leve sorriso. Seu plano está funcionando, mas no fundo sabe que ainda há muita batalha pela frente. Enquanto isso, Solange procura Sardinha. Você foi genial em tudo, Sardinha. Sem você, o Afonso nunca teria descoberto a verdade sobre aquela cobra da Fátima. Ele ri, meio sem jeito. Eu só juntei as peças. Agora a Fátima que lute. Mas Solange ainda tem algo a resolver. Vai até a empresa de Odete e exige ser ouvida. A senhora destruiu a minha relação com o Afonso. Agora tá na hora de pagar. Odete a encara com desprezo. Quem é você mesmo? Ah, a ex-namoradinha. Pois fique sabendo que sua historinha de amor fracassou porque era fraca demais. Solange não se intimida. A senhora perdeu Leonardo, perdeu a confiança dos filhos. E logo vai perder muito mais. Eu vou ajudar a imprensa a divulgar tudo. Vai cair do pedestal. Odete a expulsa da sala, mas fica perturbada. Mais tarde à noite, Ana Clara está no quarto com Leonardo. Ambos olham para o céu através da janela. Ainda não acredito que tudo aconteceu, diz ele com a voz suave. Agora o mundo vai saber quem você é. E vamos fazer justiça por tudo que você passou. Sua mãe não vai sair impune. Ele a encara com ternura. Por que fez tudo isso por mim? Ana Clara se emociona. Porque eu te amo. E porque ninguém merece ser apagado da própria história. No dia seguinte, o resultado do teste de DNA chega. É inquestionável. Leonardo é filho biológico de Odete Reutemann. Heleninha, Afonso e Celina decidem tornar tudo público. Em uma coletiva de imprensa, Heleninha lê um comunicado. Após anos de mentiras, meu irmão Leonardo está de volta. A história contada por nossa mãe era falsa. Agora é hora de verdade, justiça e reparação. A imagem de Odete começa a se desgastar nos veículos de comunicação. Investidores da TCA pedem esclarecimentos. Conselheiros se reúnem. Ao saber da coletiva, Odete entra em surto. Aquele bastardo voltou para acabar comigo! Grita ela sozinha em seu escritório. Mário Sérgio tenta acalmá-la, mas leva uma bronca. Saia da minha frente, você é só mais um inútil! Enquanto isso, Fátima tenta desesperadamente voltar para a mídia. Envia mensagens a blogueiras, implora por entrevistas, mas seu nome está queimado. Um vídeo gravado por Sardinha circula nas redes. Ela e César rindo de Afonso, dizendo que o casamento foi um negócio lucrativo. Afonso, por sua vez, se muda temporariamente para a casa da tia Celina. Passa a ajudar Leonardo na adaptação e fortalece sua relação com Heleninha e Ana Clara. Um novo vínculo começa a surgir entre os três irmãos. Eu devia ter te ouvido, Solange, diz ele ao reencontrá-la. Agora você sabe quem era a verdadeira Fátima
E quem sempre esteve do seu lado? Ela responde emocionada. Ele sorri, apertando sua mão. Numa última tentativa de vingança, Odete manda vasculhar a vida de Ana Clara. Quer descobrir alguma falha, um segredo, algo que possa usar contra ela. Mas o detetive retorna com algo inesperado. Uma reviravolta inesperada promete abalar todos os alicerces da trama. Odete Reutemann, a temida e calculista empresária da TCA, vai se apaixonar perdidamente por César, o modelo ambicioso que sempre soube tirar proveito das situações. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a noite mal havia começado quando Heleninha decidiu fazer uma visita inesperada à casa de Bartolomeu. O clima, que até então era leve, logo se transformou em um mar de constrangimento. Ao atravessar a porta com passos trôpegos e olhos marejados, Heleninha mal percebeu os olhares atravessados que a cercavam. Seu comportamento desequilibrado chamou atenção, e o anfitrião ficou visivelmente desconfortável com a presença dela, especialmente na frente de outros convidados. Tentando manter a compostura, Bartolomeu forçou um sorriso, mas não conseguiu disfarçar o incômodo. Heleninha, que vinha enfrentando uma recaída silenciosa, não percebeu o mal-estar que causava. Seus comentários atravessados, risadas fora de hora e o tom elevado de voz fizeram com que todos no ambiente se entreolhassem, torcendo para que alguém tomasse alguma atitude. A presença dela ali era, no mínimo, inapropriada, e isso só intensificava as tensões que já vinham se acumulando entre as famílias. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Aldeide observava com atenção a aproximação crescente entre Poliana e Raquel. Apesar de tentar disfarçar, ela sentia um ciúme inquietante. Poliana admirava Raquel e começava a segui-la em diversos assuntos profissionais e pessoais. Essa relação de confiança e admiração provocava em Aldeide um sentimento de exclusão. Por mais que ela tentasse se convencer de que era apenas coisa da sua cabeça, não conseguia evitar a pontada amarga no peito toda vez que via as duas conversando animadamente. Em paralelo, Celina confidenciava a Afonso uma preocupação que já não conseguia mais guardar para si. Sentados na varanda da casa dele, ela respirou fundo antes de revelar seu receio. Estava começando a achar que Ivan poderia estar pensando em se separar de Heleninha. A frustração estampada no rosto de Ivan nos últimos dias, aliada ao distanciamento emocional, só aumentava sua suspeita. Afonso, visivelmente surpreso, tentou amenizar o impacto da fala, mas sabia que havia ali uma verdade difícil de ignorar. Heleninha, mesmo lutando contra seus demônios, parecia cada vez mais afastada da realidade, e isso colocava em xeque a estabilidade de seu casamento. Enquanto isso, Fátima dava mais um passo em sua escalada rumo ao estrelato. Ambiciosa como sempre, ela decidiu que precisava de um mentor para profissionalizar sua imagem e transformar seus seguidores em números reais. Foi então que, sem hesitar, resolveu procurar Renato. Ela sabia que ele tinha experiência no meio digital e que, com a orientação certa, poderia ajudá-la a se firmar como uma influencer de verdade. Usando sua lábia afiada, Fátima marcou um encontro com ele para apresentar suas ideias, disfarçadas por uma falsa humildade. Seu objetivo era claro: conquistar notoriedade, visibilidade e, claro, poder. Em meio a esse turbilhão de sentimentos e estratégias, Aldeide resolveu fazer uma visita à TCA. Seu objetivo era conversar com Consuelo, mas o que não esperava era dar de cara com Marco Aurélio. O reencontro dos dois foi eletrizante. Em poucos minutos estavam trocando farpas e provocações que não deixavam margem para dúvidas. Ainda havia entre eles uma tensão não resolvida. Marco Aurélio, irônico e sarcástico, tentou provocá-la com comentários sobre sua vida pessoal e suas escolhas. Aldeide, por sua vez, não deixou barato e respondeu à altura, com aquele tom cortante que lhe era característico. Quem testemunhou a cena percebeu que, por trás das palavras duras, havia uma história mal resolvida entre os dois. Antes de continuar, já deixe nos comentários qual é o seu personagem favorito da novela até agora e também se inscreva no nosso canal, assim você ficará por dentro tudo o que irá acontecer em Vale Tudo. Mais tarde, ao sair da TCA, Aldeide cruzou com André. A conversa, que começou de forma casual, logo evoluiu para algo mais. Os olhares demorados, os sorrisos envergonhados e a cumplicidade crescente deixaram claro que havia uma faísca entre eles. André, que sempre admirou a força e a independência de Aldeide, se deixou levar pelo momento. Ela, apesar de desconfiada por natureza, também sentiu algo diferente e inesperado.
Era o início de uma aproximação que poderia mudar os rumos da vida dos dois. Enquanto isso, Ivan enfrentava mais uma decepção. Ao chegar em casa, descobriu que Heleninha havia vasculhado seu celular e seus e-mails pessoais. A invasão de privacidade foi a gota d'água. Exausto emocionalmente, ele anunciou que não dormiria ali naquela noite. Pegou suas coisas e, sem muitas explicações, saiu. Celina, ao saber do ocorrido, tentou intervir. Com jeito diplomático, ligou para o filho e pediu que reconsiderasse. Ela sabia que Heleninha estava em crise e que um afastamento definitivo poderia levá-la ao fundo do poço. Convencido pelo apelo da mãe, Ivan voltou para casa algumas horas depois. Mas o que encontrou o deixou ainda mais decepcionado. Heleninha estava caída no sofá, com uma garrafa de bebida pela metade sobre a mesa. Embriagada, ela murmurava palavras desconexas e chorava baixinho. A cena partiu o coração de Ivan, mas também o fez sentir-se impotente. Ele sabia que amava aquela mulher, mas já não tinha certeza se conseguiria salvá-la de si mesma. A dependência, o desequilíbrio emocional e as constantes recaídas estavam destruindo pouco a pouco o que ainda restava do relacionamento. Ivan cobriu Heleninha com uma manta, apagou as luzes e subiu em silêncio para o quarto de hóspedes. Aquela noite seria longa. Enquanto isso, no andar de baixo, Heleninha, mesmo sem saber, afundava mais um pouco em seu próprio abismo. Os conflitos, ressentimentos e desejos não ditos estavam prestes a explodir. Cada personagem, à sua maneira, seguia tentando manter uma aparência de normalidade enquanto escondia seus verdadeiros sentimentos. Mas, como uma panela de pressão prestes a explodir, o destino de todos caminhava para um ponto de ruptura. E quando isso acontecesse, nada mais seria como antes. Maria de Fátima estava irada. Seu coração, que já batia acelerado de desconfiança, agora fervia de raiva. Desde que notara o afastamento repentino de César, algo dentro dela dizia que havia outra mulher na jogada. E não era qualquer mulher. As pistas levavam a Odete Reutemann, a poderosa empresária que ela fingia admirar, mas que na verdade sempre temeu. O que Fátima ainda não sabia era que estava prestes a descobrir a traição da forma mais cruel possível. Determinada, vestida com a fúria que só uma mulher traída conhece, Fátima foi até o hotel de luxo onde, segundo informações que conseguiu com uma camareira bem paga, César havia sido visto diversas vezes entrando como Odete. O local, cercado por luxo e discrição, não era frequentado por qualquer um. Era o cenário perfeito para encontros ilícitos e traições escondidas sob lençóis caros. Subiu até o andar indicado, ignorando os olhares dos funcionários e segurando o elevador com um misto de ansiedade e ódio. Ao chegar à suíte, bateu na porta com força. Seu peito subia e descia com violência. Poucos segundos depois, a porta se abriu, e o mundo de Maria de Fátima desabou de vez. Diante dela apareceu Odete Reutemann, impecável, altiva, vestindo um robe de seda. Mas o que realmente fez Fátima perder o fôlego foi ver César ao fundo, praticamente sem roupa, com o cabelo desgrenhado e o olhar despreocupado. O cenário era claro como o dia. Os dois estavam juntos, na cama, num hotel. Eu não tô acreditando no que tô vendo. César, o que é isso? O que é que tá acontecendo aqui? Você tá tendo um caso com a Odete? Disparou Fátima, a voz embargada entre o choque e a indignação. Odete, sem se abalar, cruzou os braços e esboçou um sorriso debochado. Um caso? Não, meu bem. Vamos falar direito. Isso aqui tem nome e sobrenome. Respeite. Aliás, de onde vocês dois se conhecem mesmo? Porque essa parte eu perdi, disse ela com ironia. César caminhou até elas com o corpo ainda exposto, visivelmente relaxado. Tentava conter a situação, mas o cinismo dominava seu tom. Fátima, eu não planejei isso assim, tá? Não aconteceu do nada, mas também não foi como você tá pensando. A verdade é que ainda tô tentando entender como isso tudo começou com a Odete. Mas pra mim, a coisa tá ficando séria. Fátima arregalou os olhos, quase rindo de desespero. O rosto queimava. Você só pode estar brincando comigo, César. Você vai mesmo emplacar que tá apaixonado pela Odete? Justo você que dizia que ela era o diabo em pessoa. Odete deu uma risadinha sarcástica e se aproximou com lentidão calculada. Ah, então é você a tal Maria de Fátima? A garota que enganou o Afonso, se meteu na paladar e achava que podia subir na vida às custas dos outros? Muito prazer. Agora deixa eu te contar uma coisa. O César não me falou nada sobre você. Zero.
Nem mencionou. E olha que a gente já tá nessa há um tempinho. Fátima sentiu o sangue ferver. Ele não falou de mim? Pois devia, porque a nossa história começou lá atrás. Eu dei tudo de mim para esse homem. Tudo. Você sempre soube como eu era, Fátima, interrompeu César com desdém. Nunca fui fã de novinhas histéricas. A gente era um ponto fora da curva. Mas a verdade é que eu já estava de saco cheio da nossa história. Era só gritaria, cobrança, insegurança. Ela mal conseguia respirar. A traição já era cruel o bastante, mas ser diminuída diante da rival com aquela frieza era insuportável. Eu me humilhei por você, César. Fui contra todo mundo. Fiz planos, me entreguei de corpo e alma. E você me larga por ela? Ela não. A Odete. A mulher que está me oferecendo o que você nunca conseguiu. Estabilidade, clareza e, convenhamos, uma vida que você só sonha ter. Nesse momento, Fátima perdeu o controle. Avançou sobre César, tentando empurrá-lo, batendo com os punhos no peito dele, descontrolada. Seu canalha, seu miserável, eu te odeio. Mas antes que pudesse fazer qualquer estrago real, 2 seguranças do hotel, previamente chamados por Odete, surgiram e a contiveram com firmeza. Epa, epa! Olha essa unha grande aqui no meu rosto! Exclamou César, zombando da situação, enquanto se afastava com um sorriso sarcástico. Ainda imobilizada pelos seguranças, Fátima escutou o golpe final que desmontaria qualquer resquício de orgulho. Fátima, minha querida, você já perdeu o Afonso. Vamos ver agora de quem é esse bebê que você anda dizendo que é dele, porque honestamente nem isso é certo. E o César, como você pode ver, agora está comigo. Aceita que dói menos, decretou Odete, com um brilho cruel nos olhos. Fátima tentou se soltar, gritando palavras de raiva, mas os seguranças já a conduziam para fora da suíte. A porta se fechou com um estrondo atrás dela, deixando-a sozinha no corredor luxuoso e silencioso, cercada por paredes douradas que pareciam rir da sua desgraça. Desceu as escadas do hotel chorando, ferida no ego e no coração. Cada passo era um peso. Ela lembrava dos momentos com César, das juras falsas, dos beijos mentirosos. Tudo agora parecia um teatro patético. Pior ainda era ter sido passada para trás por Odete Reutemann, a mulher que simbolizava tudo o que Fátima um dia quis ser, poderosa, temida, inatingível. Do lado de dentro da suíte, Odete brindava com César, satisfeita com a humilhação da rival. Para ela, aquela era mais do que uma vitória amorosa. Era uma conquista estratégica. E César, sempre volúvel, agora era apenas mais uma peça em seu jogo de manipulação. Enquanto isso, Maria de Fátima saía do hotel jurando vingança. Poderiam zombar dela, mas ela não era do tipo que aceitava perder. Eles achavam que aquela cena era seu fim. Estavam muito enganados. Aquela traição seria o estopim para um contra-ataque implacável. Ela ainda daria a volta por cima. E quando isso acontecesse, não deixaria pedra sobre pedra. Do lado de fora do hotel, Maria de Fátima respirava com dificuldade. Suas mãos tremiam. Os olhos marejados agora transbordavam em lágrimas de raiva e humilhação. Sentia-se traída, exposta, usada. Mais do que perder César, ela havia perdido o controle. E isso, para ela, era imperdoável. O eco das palavras de Odete martelava em sua mente como uma sentença cruel. Aceita que dói menos. Aquilo não era apenas uma provocação. Era um desafio. E Fátima não era mulher de recuar. Com os saltos tilintando no mármore frio da calçada do hotel, ela se afastou dali, mas não sem antes lançar um olhar carregado de ódio para o prédio luxuoso. A dor da traição ainda ardia, mas algo dentro dela começava a se transformar. O orgulho ferido cedia espaço à sede de vingança. A humilhação pública que acabara de sofrer não passaria impune. Ao chegar em casa, Fátima trancou-se no quarto. O celular não parava de vibrar com notificações. A essa altura, a notícia do escândalo já havia vazado para os bastidores da alta sociedade carioca. Ela ignorou todas as mensagens. Precisava pensar, planejar, reorganizar seus próximos passos. Ela sabia que não podia cair em desgraça agora. Estava grávida, ou pelo menos dizia estar, e isso ainda poderia ser sua carta na manga. Precisava decidir se manteria a farsa da gravidez de Afonso ou se usaria o próprio escândalo a seu favor. Uma coisa era certa. Odete podia até ter vencido essa rodada, mas não sairia impune. Na manhã seguinte,
Fátima foi até a redação de uma revista de fofocas de luxo que costumava frequentar quando queria aparecer. Com olhos vermelhos de tanto chorar e um ar de vítima estrategicamente montado, ela contou sua versão dos fatos. Disse que havia sido enganada por César, que estava grávida e que fora cruelmente trocada por uma mulher mais velha, poderosa e manipuladora. A jornalista que a recebeu, sedenta por escândalos, não precisou de muito para transformar aquela narrativa em manchete. Horas depois, as redes sociais explodiram. César trai Fátima com Odete Reutemann, grávida. Jovem influencer é humilhada em hotel de luxo. O que para muitos seria um momento de derrota, Fátima transformava em palanque. Mesmo que sua verdade fosse uma versão conveniente dos fatos, ela sabia exatamente como manipular a opinião pública a seu favor. O jogo estava apenas começando, e Fátima, ferida, era ainda mais perigosa do que antes. Em seu apartamento, Odete leu a manchete com desprezo. Jogou a revista sobre a mesa e comentou com César. A menina aprendeu rápido, mas se ela quer guerra, vai ter. Só que guerra comigo, meu caro. É uma aposta que ninguém vence. E assim, as primeiras faíscas da batalha estavam acesas, e nenhuma das duas estava disposta a recuar.